Fala galera, aqui quem tá falando é o Bernardo, aqui da Mid. E hoje nesse episódio do Midcast eu tenho a presença desse querido amigo e parceiro de trabalho, Douglas, né? Douglas que mora na Lituânia. Eu tô falando Douglas que mora na Lituânia porque o IG do Instagram dele é esse, tá? Mas o nome dele é Douglas Lisboa, não é? Douglas Lisboa, isso aí. Ó. Douglas Lisboa. Douglas Lisboa. Então, também é nome de lugar também, né? também é nome de lugar, por isso que quando você Capital fala de que seu Portugal. nome é Douglas Lisboa e você mora na Lituânia e seu IG é Douglas Lituânia, muita pessoa deve bugar. Aí, ó. Verdade. Visão. Já pensei nisso já também. Então, pessoal, nesse episódio hoje a gente vai falar um pouquinho sobre questão de mindset, a gente vai falar sobre marketing digital na parte de lançamento e coisas mais gerais. E, primeiramente, eu e Douglas, a gente está trabalhando no lançamento aí, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente aí nesse podcast que a gente está gravando. Esse é o episódio 3 e eu acho que é só isso. Vamos começar. Primeiramente, eu acho que a gente deve começar sobre a questão do risco, tá? Sobre a sua história, tipo, deixa a galera entender um pouquinho do que a gente vai falar sobre mindset. Tipo, seja breve, mas deixe mais explícito. Por que a gente está falando de mindset de risco? Tá, então, aqui é boa tarde, né? Aí é bom dia. E dependendo da hora que você escutar também vai ser boa noite, de madrugada, sei lá, cara. Mas, saudações aí pra galera do Brasil, pra quem tá escutando o Midcast. Eu gosto muito do Bernardo, a galera é muito fera da mídia. E é um prazer muito grande estar aqui para compartilhar um pouco da minha história, compartilhar um pouco das tendências do marketing digital e falar um pouco do nosso lançamento, desse trabalho que a gente está fazendo em conjunto, cara. Então, quando a gente fala de risco, quando eu falo de risco, eu me identifico muito com isso porque eu fiz isso na minha vida para poder ter uma virada nela. O fato de eu ter me mudado do Brasil para a Lituânia, eu, saí de um lugar onde era muito previsível para mim, onde conhecia todas as coisas, onde eu dominava a cidade, a pequena cidade de Búzios, e vivia num conforto muito grande, numa zona de conforto, para um lugar totalmente obscuro para mim, para um lugar que eu não conhecia nada, não fazia ideia, eu muito mal sabia onde é Lituânia. E alguns de vocês devem estar se perguntando onde é Lituânia. Mas isso foi muito importante para mim, porque uma das coisas, isso eu tento explicar no meu podcast, no Além da Ordem do Caos, uma das coisas que faz o ser humano crescer, e não só o ser humano, a sociedade crescer, a sociedade evoluir, são os desafios que ela tem que enfrentar para o progresso. Você quer chegar em algum lugar, com certeza nesse caminho que você vai ligar para esse lugar que você vai chegar, cara, vai ter muito obstáculo, entendeu? Perfeito. Vai ter muita objeção. Fato. Então eu decidi me arriscar, decidi vir para a Lituânia e isso me tirou da zona de conforto. Isso em poucos meses mudou muito a minha vida. E ainda tira, né? Ainda tiro o quê? E ainda tira da zona de conforto. Não, total. Eu vivo constantemente fora da zona de conforto aqui, ó. Que é uma das coisas que você fala bastante no seu podcast da Além da Ordem do Caos, que eu recomendo muito pra galera escutar, pra quem quer ter uma mudança de mindset, entender alguns meios para o empreendedorismo, a forma de pensar, né? Que é que você fala sobre a questão lá do general chinês, que é uma parada que eu levo assim, sempre quando eu posso falar disso, eu falo com a galera que tá ao meu redor. Porque eu me identifico muito com essa parábola. Acho que é uma parábola, né? Ou é uma história de verdade? Eu não sei. Na verdade, eu escutei essa história do Érico Rocha e acho que nem o Érico Rocha, pelo que eu me lembro, nem ele sabe se é real ou não essa história. Porque essas histórias chinesas, muitas histórias chinesas são muito mais parábolas do que histórias reais para acrescentar na sabedoria do ser humano, né? Isso. Então não sei. Mas, por exemplo, a questão, como você falou do general chinês pra mim lá, sobre queimar a ponte, né? Que se você puder explicar, acho que você sabe melhor explicar essa parada do general chinês do que eu.
Mas é porque eu absorvi muito. Mas pode falar pro pessoal aí. É uma história muito bacana. Eu botei ela no meu podcast porque me marcou muito também. Tipo, uma vez eu escutei o Érico Rocha contando essa história e fiquei assim, caraca, brother, que história bacana, que história boa pra nossa vida, pra tirar a gente do nosso natural. A parada é o seguinte, o que ele falou? Ele falou que na China teve um general no passado, tal, um general de um exército chinês poderosíssimo, que todas as batalhas onde tinha uma ponte para cruzar, e geralmente os castelos eles sempre ficam depois da segunda margem do rio, que o exército inimigo ele tem que atravessar, que cria essa dificuldade, tem que atravessar uma ponte para do outro lado começar a batalha. Então toda vez que tinha que atravessar essa ponte, ele via que essa ponte era um caminho de entrada e um caminho de saída, né? Perfeito. E ele pegava uma tocha, todos os soldados pegavam a tocha e queimavam a ponte, por ordem dele, ó, vamos queimar a ponte. Depois que queimava essa ponte, o general falava, ó, a ponte agora está queimada, não tem como voltar, tá? Agora, o exército está ali e como não tem como voltar, ou vocês vencem essa guerra ou todo mundo morre. Cara, toda guerra que tinha uma ponte, ele queimava a ponte, eles venciam. Todas. O que isso quer dizer? Que quando o nosso cérebro ele tem um sistema nele que ele mantém a gente sempre numa zona de ordem, de conforto. Ele sempre reorganiza a gente para manter numa zona segura onde a gente vai sobreviver ali. Todo mundo tem isso, até os animais têm isso. Os animais principalmente. Isso é instintivo nosso. Então, a gente sempre quer escapar de desafios. A gente tem sempre dificuldade de queimar a ponte, porque toda a nossa vida a gente precisa de uma zona de fuga, uma zona de segurança. Só que quando você quebra essa zona de fuga, essa zona de segurança, o seu corpo entende que você vai morrer. Só que você não pode morrer. O seu corpo sabe que você não pode morrer. Então você vai achar um meio de você sobreviver àquilo. Perfeito. E é nisso que você consegue as maiores vitórias da sua vida. Quando você queima a ponte, você leva você mesmo ao limite e você vê um meio de que, cara, agora é comigo, agora eu tenho que fazer essa porra funcionar. E não tem Pode ninguém falar palavrão aqui? Pode, com certeza. Pode falar palavrão, não? Logo comigo, as pessoas já acho que até se acostumaram. Beleza. Mas é uma... Eu lembro que isso, quando você comentou isso, eu provavelmente já devo ter feito essa analogia de outra forma, mas quando eu escutei isso de novo no podcast e todo com o entendimento da parada da ordem, do caos, que pra galera entender vai ter que escutar o podcast dele, foi tipo, eu falei assim, caraca, mano, é basicamente a forma como eu vivo hoje em dia e a forma como eu aprendi que é a melhor forma pra eu crescer. É o melhor jeito de eu crescer é eu me colocar em risco total o tempo todo. Né? Colocar o caos, não o caos profundo, mas é o caos contínuo. Né? Porque o caos profundo você acaba entrando em outro estado, né? Exatamente, cara. Só pra galera não viajar tanto. O que acontece? A nossa vida, ela sempre tem que ser previsível. A gente tem que sempre saber pra onde a gente vai. O que vai acontecer amanhã com a gente. Isso se chama ordem. A nossa vida sempre tem que estar em ordem. Só que quando você quer algo novo na sua vida, é inevitável você enfrentar algum problema que é uma objeção a esse algo novo que você quer. Isso são os caos. Isso é o caos. Isso é uma zona de caos. Você vai entrar numa zona de desconforto ali. Ou uma surpresa que vem pra te destruir alguma coisa, mano. Mas ele vai te tirar da zona de ordem pra entrar em outro estado, que é uma zona de total caos. Nessa zona de caos, você precisa se reorganizar para você ir para uma zona de ordem de novo. Só que para atingir um objetivo, para chegar a uma outra etapa de zona de ordem, não para voltar atrás. Então, é mais ou menos isso. Então, quando você você queima a ponte, automaticamente você está atraindo uma zona de caos, você está traindo um estado de caos total para você passar para uma próxima etapa de ordem. Você vai ter que se reordenar ali no caos. Perfeito.
É uma forma... E é tipo assim, o que eu consigo, além de visualizar essa parada de você ter o caos, né? Eu tento me trazer mais como caos contínuo, né? Eu consigo me lembrar melhor assim. Por exemplo, desde a época... Eu não sei se muitos aqui conhecem a minha história, mas eu vou contar agora, senão vai demorar muito, depois eu conto direitinho. Mas foi a questão de eu sair de casa, que aí eu percebi como o ser humano pode ter o caos contínuo. Só que existe muita gente que quando sai de casa e vai morar sozinho, ela se mantém ainda na ordem, achando que está tudo tranquilo. Mas isso acontece muito mais com quem tem, normalmente, emprego, né? Normalmente quem tem CLT. Funcionário público, porque, por exemplo, o cara já meio que tá certo que ele vai receber aquele valor no final do mês. Mas a parada é que eles não conseguem entender que nada tá certo. Que ele pode ser demitido, velho. Em qualquer momento. Exatamente, isso é uma questão de mindset que a gente fala sobre o risco, porque o risco ele é positivo. Pelo menos ao meu ver, mas de todo mundo que anda perto de mim, eu consigo visualizar que o risco sempre foi mais positivo do que negativo para eles. Né? Não, com certeza. Porque, isso com certeza. Isso. O risco você alcança coisas que você estando naquele modelo tranquilaço da vida, você não vai alcançar nunca. Entendeu? Tipo, no modelo da ordem, na ordem sempre, né? Tipo, você ter a ordem contínua, você não consegue alcançar um estado maior do que você está naquele momento, porque você já se conformou com aquilo. E a tua mente está totalmente atrofiada pro novo. Você não consegue... E é daí que surge uma coisa chamada preguiça, tá? Você tá tão conformado no seu estado de ordem que você já não tem mais motivação nenhuma para avançar um próximo passo. Você somente cria, você tem uma vontade, tá? Você tem aquele desejo de alcançar algo, mas você não luta por isso porque você tem preguiça, você já se conformou naquela zona de ordem. Exatamente. Então para você sair, são típicas pessoas que odeiam o risco, tá? As pessoas odeiam risco porque tem medo do risco. Tá, pô, mas e aí, Douglas? Eu não tenho que ter medo? Pô, você pode ter medo, mas você vai ter que enfrentar o medo. Não adianta também, né? É porque a parada, tipo assim, o medo move, querendo ou não, né? O medo faz a gente fazer, tipo, coisas fora do normal. E uma coisa que eu tava até... Só rapidinho, dentro do medo, Bernardo, dentro do medo, só rapidinho. Você imagina, cara, todo mundo que tá ouvindo agora esse podcast, você para e começa a refletir na primeira etapa da globalização, que foram as grandes navegações do século XVI, século XV, XVI ali. Mano, você acha que os caras, para pegar a porra do barco e sair para atravessar para um mundo que não conhecia, tu acha que eles não estavam com medo, porra? Porque os caras estavam com medo. Mas se eles não enfrentassem esse medo, eles não iam descobrir o que tinha do outro lado. E essa é a pegada, é o risco. Só que os riscos, eles precisam ser necessários. Eles não podem ser um risco em vão. Você não vai se arriscar para alcançar algo que não tem nada a ver com o seu propósito. Exatamente. Todo risco ele tem um objetivo. Até porque se você, vou fazer um investimento aqui na pirâmide financeira, que por sinal vai tudo queimar. Queimar no inferno. Exatamente. Mas, por exemplo, a galera que investe normalmente em pirâmide financeira está entrando no risco absurdo, só que na cabeça deles eles estão tipo assim, eu vou ter só o ganho. Só que aí quando o negócio quebra, aí desespera, que é um outro estado também que você fala bastante, né, da parada tipo assim, e se der ruim no risco? E se der ruim? Você tem que saber contornar isso. Você tem que saber como segurar o risco, como segurar a pica depois. A consequência, exatamente. Que é a parte mais difícil, que eu acho. De errar. Errar é a parte mais difícil para as pessoas. Exatamente. As pessoas não aceitam o erro. Exatamente. Esse é um problema. As pessoas levam o erro como uma coisa extremamente negativa para a vida. Como uma coisa que ela não pode cometer. Você pode cometer o erro. O erro ele serve para você aprender a não cometer outra vez esse erro. Exatamente. Que é uma coisa que eu até já falei. Eu falo, eu amo errar. Porque errar eu aprendo e não erro mais de novo, entendeu? Porque e só erra quem arrisca, cara. Exatamente. Entendeu? Cara, uma das partes da minha mentoria, quando eu dou... A última parte da minha mentoria é como você
São informações para você se estabilizar na Europa como uma pessoa legal aqui, como um imigrante legal. E eu sempre falo na minha mentoria, cara, eu só consegui obter esse número de informações que não tem na internet porque eu errei na primeira vez que eu tentei vir me estabilizar na Europa e não tinha o documento suficiente. E com esse erro e com os perrengues, por causa desse erro, eu descobri exatamente todos, absolutamente todos os documentos, tudo que você precisa para morar na Europa. Se eu não tivesse corrido esse risco e não tivesse... se não tivesse corrido esse risco, eu não saberia essas informações. Exatamente. Você aprendeu e agora você vende essa informação. Vendo essa informação. Ganhando dinheiro com essa informação. Exatamente. Que é uma boa visão também pra galera que não consegue Informação entender. É poder, né? Exatamente. Em certa perspectiva. E um ponto importante também que você falou sobre essa parada do medo. Sabe o que isso me remete também? Aquele famoso preconceito que as pessoas têm com vendedores. Ou de se tornar um vendedor. Porque vender, na verdade, é você estar em risco contínuo também. Porque você não sabe se você vai sair de lá com positivo ou negativo. É total zona de caos, porra. Exato. Vender é totalmente caótico. E você tem chance de perder naquele momento. Perder é horrível. Perder, sentimento de perda, acho que é o pior que o ser humano pode sentir. Né? Uhum. E eu consigo visualizar também bastante esse preconceito das pessoas com a venda, né? Então... Isso é uma outra visão. Para quem tem medo de venda, entenda que se você não vender e nem vender a si mesmo, você é basicamente um vegetal na sociedade. Cara, o grande ganho do capitalismo, a grande beleza do capitalismo, vamos dizer assim, é a liberdade que você tem de você investir em certas propriedades e bens para poder negociar aqueles bens para quem precisa daquilo. Perfeito. Então, você só pode ficar rico assim, porra. E na sociedade não adianta. Todo mundo gosta de dinheiro, todo mundo, porque o dinheiro é a libertação é o desejo realizado, é você ser mais livre na sociedade, você ter mais acesso na sociedade, e todo mundo quer isso. E é isso, cara, você precisa vender alguma coisa. Concordo. Porque o rico e o pobre, a diferença é destituição de bens e o número de bens e a liberdade que você tem para adquirir esses bens que você tem. O rico é isso. Perfeito. E é uma coisa que a gente pode até já falar logo de cara que, por exemplo, na hora das pessoas têm de vender e elas têm a visão do rico, né, da pessoa mais rica, que é uma outra parada de mindset também, que elas visualizam... Isso é muita gente, tá? Muita gente pensa que rico fez alguma coisa de errado para poder estar lá. Nossa cultura é incrustada nisso. E aí, não sei como exato. E aí você já faz o quê? A pessoa já liga o quê? Rico vende. Todo mundo que vende é caloteiro. E aí você começa a criar um preconceito na sociedade. E esse preconceito existe ainda. Isso não é existe. Tipo assim, a sua mãe alguma vez, ou até eu posso falar da minha família mesmo. Quando eu falei que eu sei lá, me tornei vendedor, o pessoal ficava assim, nossa, vendedor, sei lá o quê, tipo, é tudo variável, não tem muita estabilidade, é meio feio vender, né? Tipo, você ficar vendendo para as pessoas. E a pessoa meio que cria esse lado negativo do vendedor, que é uma coisa que precisa ser reconstruída. Para quem já tem empresa, a ideia de você passar para o pessoal que vender a única forma deles crescerem é uma ótima forma também de treinar a cultura de empresa, que é uma coisa que eu incentivo muito na mídia, que é sobre a questão de, tipo assim, todo mundo lá vender, todo mundo ali fazer parte de um estado de venda, tá? Que todo mundo sai ganhando no final. E começa a desmistificar essa parada da venda. Você sabe quando que a venda é boa? Quando o dinheiro cai no bolso do cara. E aí ele começa a achar a venda mais legal. Ele começa a gostar desse meio. Mas isso é um processo, é bem difícil de aplicar. E essa questão de mindset que você passa bastante, até na Além da Ordem do Caos, mostra um pouco dessa... É uma mudança total eu vou te dizer que é uma mudança de cultura que tem que ter. Que é extremamente difícil. Porque tanto
a riqueza e a venda, a riqueza tem até dois polos que as pessoas têm um preconceito muito grande. A venda, né? O vendedor, né? Primeiro que a sociedade tem... Em si, vender ou vai te levar a uma percepção de uma pessoa que ela tá roubando alguém de cara. Perfeito. Ou vai levar pro outro lado uma percepção de que, porra, vendedor de água, vendedor de bala. É coisa de pobre. Caraca, é verdade isso. Cara, isso é incrível. Principalmente o brasileiro, mano. Tem muito essa pegada. Muito. Eu lembro quando eu trabalhava no Rio e passava... Eu parava no sinal, passava a galera vendendo água e tal. E eu mesmo tinha um imaginário daquela pessoa que tá vendendo água que era um pobre coitado. Por quê? Porque eu era um babaca. Eu era encostado numa cultura alienada de que há um problema em vender. Ou a pessoa tá fudendo alguém, ou a pessoa é uma pobre coitada e tem que vender. Mas só que depois eu fui descobrindo, cara, que eu só posso ter dinheiro, só posso ter grana, só posso ser rico, escalar, vendendo. Não tem outro caminho, brother. Você tem que vender alguma coisa. E todo mundo que está na sociedade, que desfruta da sociedade, ela desfruta porque pessoas vendem. E a própria pessoa, para ela poder sobreviver na sociedade, ela precisa pelo menos vender o seu tempo. Tá? Ou seja, ela é uma vendedora. Ela tem que ser uma vendedora também. Perfeito, perfeito. Agora, já falando sobre essa questão de venda, a gente puxa para a parte do marketing digital. Tá? Marketing digital, grande. Perfeito. Que é o quê? Basicamente, você constrói uma estratégia, vamos falar da forma bem básica, constrói uma estratégia no meio digital para poder alavancar suas vendas, ou seu negócio, ou aumentar sua marca, vai depender do seu objetivo. Marketing digital é tudo hoje em dia. Isso a gente tem, até porque marketing vem da palavra de mercado, né? Então, tipo... Tudo é mercado. Tudo é mercado, não adianta. Então, tipo... No que a gente trabalha, inclusive eu e Douglas, a gente está fazendo um projeto de lançamento, que é uma coisa, envolve muito marketing digital, que é o quê? Vender online. Né? E a gente está falando de venda. Se existe um preconceito com venda física de pessoas, no mundo online eu já acho que é diferente, sabia? Eu acho que esse preconceito ele some, porque as pessoas não sentem que estão sendo vendidas, que estão sendo, tipo, estão sendo persuadidas. Consegue visualizar isso também? Por isso que muita gente, quando vê aqueles anúncios de curso, alguma parada tipo arrasta pra cima, né? Quando aparece no stories lá um patrocinado de arrasta pra cima, as pessoas não se sentem coagidas, né? Tipo... Coagidas, não sente como se o cara estivesse vendendo. Aí você pergunta, pô, aquele cara tá vendendo, mas você não curte venda. Pô, mas... ele não tá me vendendo, ele tá me dando um presente. Aí o cara tá dando um e-book em troca das informações dele. Exatamente. O grande lance da internet é essa mudança do estereótipo das pessoas, né? A gente pode voltar até um pouco atrás e por que é importante, cara, o marketing digital. E eu concordo com o Bernardo quando diz que o marketing digital hoje é praticamente um mundo paralelo. É tudo, cara. Porque, vamos voltar tempos atrás, 20 anos atrás. O que as pessoas buscam na sociedade? As pessoas buscam comunicação e informação, até porque a globalização ela é isso, a tendência do mundo ficar mais estreito em termos de comunicação, tá? Então, qual era o monopólio da comunicação, da informação há 20 anos atrás? Era a televisão. Televisão, até o jornal também, se for calcular. A televisão, o jornal, o rádio, a rádio, né? Vamos colocar assim, ó. Que vendiam também, por sinal. Não, que vende. Claro, a publicidade, o marketing, ele era todo limitado a uma televisão para poder fazer algo que alcançasse todo o Brasil. Um outdoor, para você alcançar todo o Brasil, teria que colocar uma porrada de outdoor em todas as estradas do Brasil. Na televisão, porque a televisão ele monopolizava a comunicação, a informação, porque as pessoas viam a televisão. As informações naquela época era de fora para dentro e não de dentro para fora. Ela era macro e não micro. O que isso quer dizer? Que
tudo que a televisão fazia, ela podia transformar em um deus. Perfeito. Por exemplo, quem foi que formou o Michael Jackson? O que formou o Michael Jackson? Porra. Tá? Foi um marketing em cima de uma pessoa que colocou aquela pessoa na mídia da televisão e no rádio para poder vender aquela pessoa. A mesma coisa com a Xuxa. Então criava um estereótipo imaginário da sociedade que quando criança fosse adulta, queria ser como o Michael Jackson, como a Xuxa, como o Elton John, para quem é dos anos 80. Gosto muito. Queria ser aquilo. Todo mundo almejava comunicar-se pro mundo inteiro. Perfeito. O que a internet trouxe, cara? O que a internet trouxe? Isso é magnífico. A internet desmonopolizou essa força da televisão e do rádio e distribuiu e fragmentou esse poder desses deuses, dando a possibilidade de cada um ser um pequeno deus da informação na internet. Então todo mundo pode pegar a internet e usar para informar outras pessoas e compartilhar essas informações. Esse foi o fenômeno do YouTube, esse é o fenômeno do Instagram, esse é o fenômeno do Twitter. E até mesmo do TikTok agora, né? Do TikTok agora. Do TikTok. Bizarro. TikTok vem muito forte com isso. TikTok é a representação, por exemplo, você vê aquelas menininhas do TikTok e tal, é a representação do desejo da pessoa se mostrar que queria ser uma paquita, por exemplo. Ela pode mostrar isso e espalhar para milhões de pessoas. Ela pode mostrar um talento dela e espalhar para milhões de pessoas. Dançar, cantar, fazer a porra que quiser. Bizarro. Entendeu? Isso, né? É aí que o marketing entra. Antigamente, quando o marketing tinha que criar um personagem para colocar ali e fazer aquela força deística na televisão, hoje em dia o marketing ele tá fragmentado e tá dando oportunidade para qualquer um comprar e vender e fazer sua história dentro da internet. Perfeito. Que é o que já está acontecendo absurdamente. Absurdamente. Você vê quem são... E muita gente nem sabe disso. Não, esse é o problema. E essa é a pegada porque que a gente comunica sobre marketing digital. As pessoas precisam aprender a criar oportunidade no oceano aberto onde ela pode entrar na água e nadar, cara. Entendeu? E nadar muito. Ela pode aproveitar esse oceano. Cara, eu posso pegar isso até para uma questão um pouco mais próxima, né? As pessoas hoje em dia elas estão tendo muito contato com as famosas digital influencers, tá? Que não precisa ser apenas mulheres, mas qualquer pessoa que tem uma influência maior, uma quantidade de audiência, né? Que são os seguidores ou pessoas que engajam com ela continuamente, elas estão crescendo cada vez mais, tá? Todos, tipo... Eu posso até falar que o Flávio Augusto é um digital influencer. Eu posso. Claro. Ele tudo é digital influencer. Toda essa galera que tem audiência, Érico Rocha, Flávio Augusto, agora o Rick Chester, que é um cara, um puta cara maneiro. O Ryan mesmo, cara. O Ryan, você é parceiro do Ryan, você sabe. Mas todos eles agora são digital influencers. Eles têm... A opinião deles conta nesse mundo, entendeu? No mundo da internet. Só que aí você vai pro mundo de fora, muita gente não faz ideia de quem seja Flávio Augusto Lima. Você vai pra fora desse mundo da internet, tipo assim, existem bolhas também, né? Mas você vai pra fora desse mundo da internet, as pessoas não conhecem essa galera que é grande na internet. Porque existem muitos nichos e isso é um puta oceano azul. É um puta oceano azul. Você sabe disso. Você tá de acordo comigo nisso. Essa é a pegada. E só nessa parada você voltar para os influencers. Porra, os influencers, tanto o Flávio Augusto... O que é o Flávio Augusto para um nicho nicho da internet que é muito mais abrangente do que a televisão? Porra, ele é um Faustão antigamente, entendeu? O que é o Érico Rocha? O Érico Rocha é um Roberto Justus na época lá do Aprendiz. O que é... Entendeu? Como é que agora a televisão não é um grupinho que escolhe quem vai acender. Agora as pessoas se acendem compartilhando informações na internet. E é isso que muita gente não tá ligada ainda. É claro que a pessoa não conhece o Ryan Santos, não conhece o Érico Rocha, porque elas se distraem na internet com outras coisas que elas gostam.
Acho que é a democratização também daquilo que a pessoa quer buscar na internet. Permite que cada um conheça alguma coisa, né? Cada um tenha seu nichozinho. Conhece o que ela quiser, ela não tem 9 canais para ligar a internet e falar e comunicar. Daí que surge a venda na internet. Exatamente. Tá? Porque, por para exemplo, todos os nichos. Muitos desses caras como Érico Rocha e Flávio Augusto, eles vão te vender de forma passiva, você não sente, né? O que é que a gente chama de marketing inbound, que seria o marketing que não tem o objetivo de vender e acaba vendendo. Tá? Ele vende sem querer, vamos dizer assim. Mas é claro que são utilizados diversos gatilhos para você entender que isso foi sem querer, né? Que é uma parte que para mim é o que fala o que é marketing digital. Porque quando a gente fala de marketing digital para as pessoas pensam no quê? Ele mexe em rede social. Que se torna uma coisa muito genérica, né? Tipo, o marketing digital se tornou muito genérico de tanto que as pessoas falam dele. Eu trabalho com marketing digital. Que marketing digital? Você entende? Porque, tipo assim, hoje em dia existem tantos, você não consegue fazer tudo, né? É muito mais complexo do que as pessoas entendem, né? Exatamente. Então, por isso que existe uma forma de se comunicar o que é marketing digital hoje em dia, que é de uma forma um pouco mais genérica, que é a forma como a gente está falando mais aqui, da palavra marketing digital. Só que você tem diversas especializações, né? Por exemplo, a mídia ela tem a especialização mais na parte de anúncio, a gente é muito mais focado em fazer tráfego, né? E o conteúdo também, mas é mais focado em tráfego. Agora, na parte de lançamento, existem agências que são especializadas em lançamento. O lançamento é uma outra forma de marketing digital. É você... Não, com certeza, tá dentro. Tá dentro e, tipo assim, você não consegue falar que é a mesma coisa. Isso é bizarro, cara. Porque você tem vários nichos, por isso que eu consigo visualizar isso como um oceano azul, né? Que são várias possibilidades, tem muita oportunidade ainda. O Pedro Quintanilha, que é um parceiraço também, ele falou que ele foi num evento... Que é de Cabo Frio, né? Que é de Cabo Frio. Que ele foi num evento de... Isso foi muito engraçado. Que ele foi num evento de recorrência lá nos Estados Unidos, tá? Numa conferência. E ele falou que tem uma... Cara, isso é bizarro. Tem uma mulher lá que lançou um curso de pintura de maçaneta em forma de recorrência. E ela tem uma comunidade de pintoras de maçaneta. Isso é bizarro, brother. Isso é bizarro. Velho. E com certeza essa mulher tá ganhando mais dinheiro de quem tá escutando a gente agora. Só pra doer. Não, muita gente que... Dos mesmos que tem preconceito com o pessoal que vende água na rua, né? Exatamente. E com certeza muita gente que vende água na rua... público. Que ganha muito mais dinheiro que muita gente... Ganha, eu sei que ganha, porra. Eu sei que ganha. Tu vê aquele cara vendendo água ali no Rio. Pelo amor de Deus, a água, sei lá, o cara ganha inflacionada 10 vezes. Então, tipo assim, as pessoas só não ganham dinheiro porque elas não querem. Porque tem muita possibilidade. Bloqueio, né, cara? É o bloqueio, Bernardo. É o bloqueio. É o bloqueio daquilo que a gente falou sobre problema, o que é venda. As pessoas têm que parar para pesquisar, para estudar, entendeu? O que é venda, qual é o processo da riqueza, o que é riqueza, a ética, a moral, ela não está no fato da riqueza, ela está no fato da pessoa, rica ou pobre. Então as pessoas têm que mudar essa mentalidade, e uma das coisas que eu falo na Além da Ordem do Caos é justamente essa mudança profunda da mentalidade. Perfeito. O problema no brasileiro, Bernardo, é muita coisa, cara. O brasileiro, enquanto os Estados Unidos é o seguinte, a pessoa quando faz alguma coisa, fala. Antes que a galera comece a falar que é síndrome de vira-lata, né? Porra, síndrome de vira-lata não. Lá a mentalidade é diferente. Não, é a realidade, brother. É a realidade. Não tem o que fazer. A cultura é diferente. Você que está escutando pode não se identificar com o brasileiro que eu estou falando aqui, porque tem muitas exceções. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, quando alguém faz uma coisa boa, tá? A galera fala, porra, a gente está orgulhoso de você, cara. E pode ser boa, no sentido, não que a pessoa construiu uma nave espacial. Porra, ela construiu uma coisinha pequena, mas construiu. A gente, porra, tá orgulhoso de você. Você escreveu esse livrinho e tal, ou fez uma coisinha. Aqui no Brasil, se a pessoa se dá bem na vida, o brasileiro pensa, parafraseando o Olavo, né? Ou essa pessoa fez pacto com o diabo,
ou é um milagre divino. Nunca é pelos méritos próprios da pessoa. É uma rança. É uma rança da inveja, cara, que é uma coisa bizarra no brasileiro. Isso é muito bizarro. Aí você vê lá o Ryan, e é aí que o Ryan ganha. Porque o Ryan, ele mexe com esse problema do brasileiro. Por isso que ele fala, porra, os meus haters mais tarde se tornam meus clientes. É óbvio, porque os haters têm inveja dele, porque Ryan é a personificação daquilo que o hater gostaria de ser. Então, primeiro o hater odeia o cara, pra depois parar, pensar, caralho, esse cara pode me ajudar a ser o que ele é. Então vai lá, procura o cara e compra o curso do cara. É um gênio, porra. É um gênio. O Ryan já falou isso comigo, que é assim que ele trabalha e é assim que ele ganha muita grana em cima de haters, que é fenomenal. Que é uma outra entender como é que também, funciona. Né? Exatamente. É entender, negativo. cara. E exatamente isso é o marketing. É entender como a sociedade funciona em certos países e certas culturas. Perfeito. Aí, deixou o melhor significado, eu acho, para marketing. Eu acho que esse é o melhor significado de marketing. Isso é uma coisa que a gente consegue visualizar no Ryan, que, por exemplo, a audiência dele toda, a maioria é homem, tá? Que tem entre seus 20 a 25 anos, 28, e está inconformado com o que ele está vivendo agora. Ele precisa sair desse meio, e ele fica incomodado com isso, né? Então o Ryan, ele faz o quê? Ele vai lá e aperta na ferida, ele toca na ferida o tempo todo. E ele, como posso botar? Ele aumenta a ferida do cara. Por exemplo, quando ele fala assim, com certeza eu ganho mais que você, que sei lá o que, tipo, ele começa a criar naquela pessoa aquela raiva, né? Que também lembra muito o Sexy Canvas do André Diamant, que algum dia ainda... Claro, exatamente. Ainda vou conversar com ele sobre isso, fazer um podcast com ele aqui, que vai ser bem da hora também. Mas você fomenta a raiva, ele fomenta... É o que ele mais faz, cara, a raiva, ficar mostrando a conta do banco. Que brasileiro hoje em dia tem a coragem de mostrar a conta do banco? 10 milhões na conta. Não precisa nem ter 10 milhões, cara. Tipo assim, o cara pode ter, sei lá, 200 reais na conta, tá tranquilo. Mas quem que mostra? Não tem culhão, mano. Não tem culhão. Porque pega e faz o quê? As pessoas têm vergonha de contar dinheiro. As pessoas têm vergonha de falar sobre dinheiro. Isso acha feio. Acha feio. Tipo assim, falar quanto ganha é errado. Eu falo, gente, qual o problema disso? É um costume. Tipo, a gente é muito ensinado quando o mais novo fala assim, nunca... Trabalhou honestamente pra ter, porra, qual o problema? Exatamente, porra. Uma coisa é você ser um Fernandinho Beiramar da vida e ganhar muito dinheiro. E, tipo, fazer cirurgia plástica, babá, e não mostrar a conta. Aí beleza, porque aí você tá fazendo merda. Agora, se você é um Flávio Augusto da vida, ou um Ryan da vida que não tá fazendo nada de errado, por isso que os caras... Tipo assim, o Flávio Augusto não vai mostrar, mas ele já tá bem claro, né? Quanto o cara ganhou, né? Né? Com a venda ali já tá Não, e ele fala isso. Ele fala Ele fala que ele não tem problema de falar que é bilionário. Mas você vê, cara, que esses caras, por exemplo, por que os caras aparecem na Forbes, por exemplo? O Bezos... o Ortega, por que esses caras aparecem na Forbes? Porque, porra, eu trabalhei honestamente, sou rico pra cacete com aquilo que eu construí, tá? Com as pessoas que eu empreguei, tá? Com as famílias que eu ajudei empregando as pessoas, eu não tenho problema nenhum em mostrar a minha posição social. Qual o problema disso? Nenhum. Não, mas tem muita gente invejosa tal, falando, olha lá, fica tirando onda com nossa cara. Irmão, porra, vai trabalhar, uma coisa que eu aprendi é que invejoso, ele só aumenta o meu poder de crescer. Porque, por exemplo, ele vai tentar me fazer o máximo de raiva ou me sentir pior. Só que, velho, é aquele negócio, né? A gente é foda, né? Não tem muito o que... Não, e é aquilo que o Ryan fala, cara. O Ryan... ele não... O Ryan, ele compreende a sociedade, entendeu? Uhum. E ele consegue manipular os idiotas, tá? Perfeito. Os caras espertos vão seguir ele e vão, porra, admirar o cara e vão... Agora, os idiotas são manipuláveis. Faz exatamente aquilo que o Ryan quer. Só que você vê... Multinível aí, ó.
Sacanagem. O Ryan, ele não é... O Ryan, ele não é um cara... Ele compreende as maldades humanas e ele não é um cara que cai na tolice da inveja. Ele tenta o tempo todo fugir disso. Então, uma das dicas que ele dá... Cara, se surge em você um sentimento só parecido com a inveja, você localiza para onde está apontando esse sentimento e, cara, exclui todas as pessoas que você vê a história dessas pessoas e te faz sentir mal. Exclui essas pessoas. Porque ele fez isso e isso é uma coisa que ajudou ele a sair da depressão, por exemplo. Na verdade, é uma puta técnica, cara. Porque, Claro. por exemplo, tipo, quando as pessoas têm a tendência de seguir cada vez mais, tipo, as pessoas mais bem-sucedidas. Só que, querendo ou não, isso pode ser um problema para dependendo da mentalidade do cara. Você precisa conhecer você mesmo. Se você tem mentalidade, você tem psicológico pra acompanhar aquele cara. Quando o Flávio Augusto fala assim, velho, eu faturei, eu consegui bilhão na venda da WhatsApp, comprei o Orlando City, né, que é um time de futebol dos Estados Unidos, de soccer, né, não de futebol americano, e ainda recomprou a WhatsApp de novo e hoje ela tá valendo o dobro, o triplo do que ela valia antes. Aham. Tá? Quando o cara fala isso, muita gente vai pegar e começar a pensar assim, eu nunca vou chegar lá. Mas, mano, eu só sigo essa galera que é maior do que eu porque eu aprendo muito mais com ela a conseguir chegar no mesmo patamar ou até mesmo passar. Claro, é melhor que seguir pobre. Exatamente. E o pobre que eu digo não é nem financeiramente, é mentalidade Pobre de mentalidade. entendeu? Exatamente. Isso é um ponto bem importante, tipo, pra gente entender, as pessoas entenderem também. Isso serve para qualquer um, não só para empresário ou empreendedor, mas serve para quem realmente quer sair um pouco dessa zona de conforto que tá agora e entender o que tá incomodando ela. Pô, se você segue aquela mulher, tipo assim, tá seguindo aquela mulher porque você acha ela muito bonita ou porque você quer se tornar igual a ela, mas você sente inveja dela, velho, exclui, velho. Tá te fazendo mal, mano. Tá te fazendo mal, cara. Não vai te fazer chegar em lugar nenhum. Né? Uma dica para mim é o maior, o Roger Scruton morreu, mas para mim hoje o maior intelectual vivo é o Jordan Peterson. E no livro dele, acho que no capítulo 4, o título do livro é mais ou menos assim. Compare você com o que você foi ontem. Não compare você com o que outra pessoa é hoje. Perfeito. Tá. Perfeito. Isso é perfeito, brother. Isso é perfeito. Sempre você tem que ter as pessoas que são melhores que você como uma inspiração, não como uma comparação. Que se você começar a se comparar com as pessoas, sempre vai ter uma pessoa que é melhor que você, que vai sempre atormentar o seu estado atual. Mas se você comparar você com o que você foi ontem, você consegue ver se hoje você está melhor que ontem. Inspirado, e não comparando, inspirado pela pessoa que te inspira o tempo todo. Pela pessoa que é melhor que você. Essa é a pegada. Esse negócio de não se comparar, mas sim se comparar com você mesmo, eu acho extremamente importante. Eu consigo visualizar isso até comigo mesmo, né? Quando eu parei de ficar me colocando no lugar da galera que já tinha chegado a um sucesso e me sentir mal, eu comecei a olhar pra mim mesmo e ver meu crescimento e ver onde que eu quero chegar comigo mesmo e que caminho que eu preciso chegar nisso. Isso é uma parada muito importante. Você deve falar sobre isso na sua mentoria, com certeza. Não, com certeza, eu falo, com certeza. E eu abro o livro no capítulo pra ler certinho que o cara tá falando ali pra poder não errar uma palavra. Na última mentoria eu até fiz isso. Cara, deixa eu ver aqui pra ver certinho o que ele tá falando. Mas, cara, o mundo digital é muito fácil você ter esses sentimentos negativos, você ter esse sentimento positivo, você aproveitar as ondas, as tendências, o mundo e aí que é o marketing digital, cara. Nessa tendência, nisso que eu tenho na mão, que é o celular. E, cara, vamos comparar o seguinte. O caçador, ele vai na selva, caça um animal, só que ele não vai comer o animal ali depois que ele caça. Ele pega e transforma aquele animal
num prato de comida delicioso e come. É a mesma coisa, essa é a magia do marketing digital. É você pegar o seu celular, aquilo que você tem na mão, que você não aproveita nada daquilo, você não se alimenta daquilo, você transformar aquilo numa ferramenta onde você vai se sustentar financeiramente a partir daquele mundo. É um mundo paralelo que existe atrás daquela tela do telefone, é um mundo paralelo que tem ali. Então, o que eu posso aproveitar e transformar esse celular numa máquina de vendas? Tá? Isso é o marketing. Marketing é você pegar algo e transformar aquilo numa venda. É transformar as pessoas, o mercado, numa demanda daquilo que você tem para oferecer a elas. Perfeito. Gostei. Isso é uma forma boa de explicar pra galera que tá de fora. E é uma boa parábola, né? É uma boa, eu gostei. Um ponto agora que a gente vai entrar agora é sobre o lançamento que a gente está fazendo. Vamos falar bem por alto, porque tá bem no início ainda. Não tanto no início, mas tá na parte de construção. Mas a gente pode até fazer uma segunda parte depois sobre o lançamento e até mesmo com a pessoa que está sendo lançada, né? Que por sinal já apareceu aqui no podcast. Que é o nosso grande, o cara mais... Ivo. O grande mestre aí, o Ivo, na parte de inglês, que a gente vai fazer o lançamento dele. E tá bem no início, então a gente vai falar um pouquinho sobre o que é lançamento e os, tipo assim... E como que funciona esse mercado, né? Vamos falar bem por alto mesmo. Depois a gente pode se especializar mais num outro podcast. Mas, por exemplo, eu, Douglas, né? A gente tem uma outra equipe, tem o Ivo e tem mais uma pessoa que faz parte com a gente aí, o Caio, né? Que é a parte de filmagem. A gente iniciou esse projeto, né? Para poder ensinar, que é uma das coisas para mim mais importantes atualmente, que é essencial, né? Que é saber falar inglês. E, porra, se você não fala inglês hoje em dia, você é surdo e mudo, né? No primeiro episódio do nosso podcast, a gente já falou um pouco sobre essa questão da importância do inglês. Só que o que a gente consegue visualizar é que muita gente não fala inglês. Eu acho que 5% só da população brasileira fala inglês fluente. Acho que eu tenho quase certeza disso. Se for 10% já é um absurdo, né? Já é. Que você consegue perceber o quê? Se for 20% já é absurdo, vamos lá. Não, eu tenho certeza que é 5%, tá? Mas o que a gente consegue visualizar é o quê? As pessoas estão começando a aprender mais pela internet, tá? E que a forma física de você ensinar, ela cada vez fica mais difícil, porque você tem a dificuldade maior, que é o local, né? Você ter a movimentação da pessoa, né? Ter o local de estudo, coisa do tipo. 5% mesmo, 5% da população. E isso estava atrapalhando, né? A gente chegar com a ideia do Ivo Docs, a forma como ele ensina, para todo mundo da forma física. Tava difícil de chegar nesse patamar. Tipo, quando a gente visualizou que a gente consegue chegar com esse método que ele tem para ensinar na internet também, fazendo uma imersão, entendendo que o inglês ele pode estar no seu dia a dia o tempo todo, e pensar em inglês, que é a parte mais importante, que acho que todo mundo fala isso, tipo, a gente vai conseguir alcançar mais gente com a forma digital, né? Com o lançamento, né? Com uma forma de curso digital. E essa é a pegada, né, cara? Essa é a pegada. Alcançar mais pessoas. Essa é a ideia. O lançamento ele tem um outro ponto também, que é a parada, tipo assim, de você crescer no mundo digital, você consegue escalar melhor esse negócio do que no mundo físico. Porque você não tem barreira, você não tem barreira. Você não tem trava. A única barreira seria o capital, mas isso você consegue resolver vendendo. Mas eu acho que essa é a ideia mais básica do lançamento, assim. Aí você pode explicar um pouquinho como que funciona o lançamento, só pra galera entender esse modelo de negócio. Então, cara, o lançamento é... Só antes, o que acontece? Essa década que passamos, 2010 a 2019, foi uma década, foi uma fronteira da passagem de um mundo que a gente vivia no passado, de mídias totalmente diferentes, para um mundo que a gente vive hoje. Por exemplo,
vários estereótipos que as pessoas tinham na época, as crianças que estão nascendo hoje, ou os jovens de hoje já não tem esses mesmos estereótipos. Estereótipos da televisão, estereótipos de... Cara, isso é uma coisa do futuro. Assim, o futuro, essa década que a gente vai viver agora. O estereótipo da locação de estudos, tá? No futuro as pessoas vão escolher o que estudar, onde estudar. E elas não vão para um local de estudos, elas vão estudar através da internet. Por isso, e o Érico Rocha fala isso, a profissão que dá mais dinheiro hoje é o educador. Tá? Então, isso, o que o educador isso é muito faz? engraçado, é um paralelo bizarro, né? Já que no mundo, Paralelo bizarro. no mundo físico é o contrário. É o contrário. Outro dia eu vi uma live que o Érico Rocha estava conversando com a mulher, que a mulher falou que era professora, e o professor tinha uma vida muito sofrida. O Érico, pô, pera aí. No seu mundo, no meu mundo, educador é a profissão que mais ganha dinheiro. Tá? Que bizarro. E isso é muito bizarro, cara. Então, as pessoas não entenderam isso. Então, o que é o lançamento? Lançamento, basicamente, é pegar a habilidade que você tem e você transmitir essa habilidade, espalhar essa habilidade para o Brasil inteiro ou para o mundo inteiro para quem tiver acesso à internet. Qual é a diferença disso? A diferença é que isso é escalável, tá? Um doutor, um dentista, sei lá, um nutricionista, ele não tem agenda para colocar... Porque o lance do lançamento é você ganhar muito dinheiro em pouco tempo. E ninguém que tem um local físico tem agenda, tem estrutura, tem logística para ganhar muito dinheiro em pouco tempo. Ele vai ter que aumentar a estrutura dele para poder ganhar dinheiro. Perfeito. E o lance do lançamento é que você não precisa aumentar a sua estrutura. Você tem uma estrutura e ela é escalável. Ela é infinita. Você vai ganhar quanto dinheiro demandar pessoas para consumir o seu produto. Esse é o lançamento. E só conectando o fato da gente estar trabalhando com o Ivo, porque o Ivo é o melhor professor de inglês do Brasil. Isso é fato. Ponto. Fato. Ponto. E uma coisa que me incomodava muito era o Ivo ou ter que abrir filial, que é um puta trabalho, ou ficar preso só em Cabo Frio. Então, porra, pera aí. basicamente você dobrar ou triplicar o seu gasto que você tem agora, a despesa que você tem atual. Exatamente. Vamos lá. Vamos fazer uma equipe de marketing com a mídia, o Douglas na Lituânia com a mídia, a gente é especialista em marketing, e vamos fazer um lançamento para poder o Ivo abranger mais o negócio dele, alcançar mais pessoas e educar mais pessoas para essas pessoas falarem inglês. Não é, e eu juro para vocês, cara, não é a finalidade, o fim, o objetivo final da parada não é ganhar dinheiro, é educar a sociedade brasileira. Porque um dia aqui na Lituânia eu tava num trabalho onde eu vi uma garotinha de 9 anos, cara, falando inglês pra cacete. E todo mundo aqui fala inglês. E isso me incomodou muito pensando no Brasil, que é o meu país. Então, porra, cara, isso é bizarro. eu preciso fazer alguma coisa pra galera no Brasil falar inglês, cara. Então, a finalidade, e essa finalidade de todo lançamento é educação, é educar as pessoas. O dinheiro é consequência disso. Com certeza. E vai ser consequência. E vai ser uma grande consequência. Grande consequência. Exatamente. E eu acho que essa é a melhor forma que explica o lançamento e o nosso objetivo com isso. Porque ganhar dinheiro é realmente só a finalidade para qualquer coisa no mundo. Qualquer coisa. É a consequência daquele trabalho. A pessoa que trabalha focada nisso, ela não trabalha bem. Né? Ela não tem um desempenho bom. Claro, você não vende para ganhar dinheiro. Isso é feio. Exatamente. Você vende para suprir a necessidade do mercado. Perfeito. Para solucionar dores. Né? Você é um médico, quase que um médico. Só que o médico que sabe ganhar dinheiro. Exatamente. Aí já é outro ponto. Um médico escalável, né? Um médico escalável. Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que a gente conseguiu abordar bem o assunto do lançamento. Eu acho que a gente pode falar mais específico sobre o processo, né, em um outro podcast. O que você acha? O processo mais técnico, né? Eu acho que já tem um convite já para um próximo podcast ou até mesmo a parte 2 desse podcast. O que tu acha? Parte 2 do podcast. Como fazer um lançamento como é o processo de um produto, do lançamento? Qual o processo de um lançamento de um produto ou serviço?
Perfeito. E vamos dar também 3 métodos para isso nesse podcast. Né? Porque você tem vários, você tem recorrência, você tem lançamento meteórico, você tem lançamento... Claro, perene. Exatamente. Então, isso tudo a gente pode abordar nesse próximo podcast. Então, boa. Eu aceito. Galera, olha só. Antes da gente finalizar, eu quero que vocês cheguem na página do Douglas, tá? É @DouglasLituânia com TH, né? Que é Lituânia em inglês, não é? É Lituânia em inglês, @DouglasLituânia com TH e escutem Além da Ordem e o Caos. Escutem esse podcast. Vai estar o podcast, vai estar no... Sigam lá o meu Instagram, eu tô sempre falando algumas coisas lá interessantes. E o podcast vai estar no Spotify, Castbox ou no Apple Podcasts. Qualquer coisa, se a galera não tiver nenhum desses também, tipo, se a galera não tiver esse acesso, faz o seguinte, manda mensagem pra ele no Instagram que ele te manda o link. Eu acho que é uma boa forma. Então, galera, eu acredito que seja isso. Foi uma puta conversa maneira. Esse cara é meu parceiro aí, já virou irmão, já virou família. Tamo junto. E é vai isso fazer aí. muito negócio junto. Vai, com certeza. E é basicamente isso. E vamos lá que agora tem uma reunião, porque a gente nunca para. Show? Boa. Tamo Um junto, abraço. Bernardo. Um abraço. Valeu, um abraço para todo mundo que tá nos escutando aí. E até a próxima. Um abraço, galera, e valeu!